Então vamos lá, pessoal. Refazendo o vídeo, uma breve história da epistemologia, começando com Platão. O importante aqui são os diálogos Mênon e Teeteto, e também parte da República. As descobertas aqui resultam do que aprendemos em vidas anteriores para Platão. E nós fazemos esse aprendizado através do que ele chama de anamnesis, ou rememoração. Por exemplo, podemos, ao observarmos ações virtuosas, relembrar de nosso conhecimento da ideia da virtude. Sócrates oferece um exemplo dramático de relembrança, o anamnesis, quando pede a um escravo para desenhar um quadrado com o dobro do tamanho de um quadrado dado. Isso no Mênon. O escravo começa dobrando o tamanho dos lados, mas isso produz, naturalmente, um quadrado 4 vezes maior do que o original. Com o auxílio de Sócrates, o escravo acaba percebendo que o quadrado 2 vezes maior deve ser construído usando como lados as diagonais do quadrado inicial. Sócrates conclui que se trata de rememoração da opinião verdadeira. O escravo não poderia chegar a isso apenas pela experiência de desenhar muitos quadrados até que viesse essa certeza. Bom, com um pouco de treino, o escravo ganharia, portanto, uma crença verdadeira justificada. É um conhecimento, nós diríamos hoje. Então, aqui, só para exemplificar, nós temos o quadrado, aqui temos o mesmo quadrado. Se você usar um quadrado que tem acumulado a diagonal do primeiro, que é esse aqui, você terá um quadrado que tem o dobro do tamanho do primeiro. E o escravo tem um insight disso que poderia ser explicado apenas através da rememoração. Bom, há problemas. Como essa rememoração é possível? Será que essa relembrança vem de outras vidas incorporadas que o escravo teve? Ou do contato com o mundo puramente inteligível das ideias? Sem falar da falta de poder explicativo de toda essa mitologia. Um outro diálogo de Platão que foca a questão do conhecimento e vale ser lembrado é o Teeteto. Vocês veem o racionalismo de Platão já na análise do Mênon, porque o que está lá em foco é o conhecimento a priori. Agora, no Teeteto, a questão é da definição de conhecimento. Platão distingue claramente entre opinião verdadeira e conhecimento. Uma opinião pode ser verdadeira sem que a pessoa tenha conhecimento. Por exemplo, Léo sonhou que ele encontraria uma namorada bem atraente essa semana. De fato, ele encontrou uma namorada muito atraente. Logo, essa é uma opinião verdadeira. Mas é conhecimento? Muitos diriam que não. Apresenta-se então no diálogo uma solução. Conhecimento não é só opinião verdadeira, mas opinião verdadeira mais logos. Estou Teeteto. A palavra logos é de muito difícil tradução. Na edição da Princeton University Press, do Teeteto, que eu acho muito clara, tradução inglesa, a tradução do logos é account, que significa explicação. Então tem que ser crença verdadeira com explicação. Isso que é conhecimento. Você seja capaz de explicar a sua crença. No entanto, segundo Sir Anthony Kenny,
A melhor tradução do que Platão quer dizer no texto do Teteto, no argumento, seria análise, análises, que também é justificado. No entanto, logos também pode querer dizer razão, justificação, discurso e ainda mais outras coisas. Bom, é verdade que Léo tem uma razão ou explicação ou justificação. Ele sonhou que encontraria a namorada ideal. Mas quase ninguém admitiria isso como uma verdadeira razão, por mais que Léo insistisse. Ele teve apenas o que hoje é chamado de sorte epistêmica. Por acaso é conhecimento, ou melhor, por acaso é verdade, embora não seja propriamente conhecimento. Por exemplo, se digo que Villa-Lobos compôs o Trenzinho Caipira, eu posso justificar dizendo que li isso na descrição do vídeo no YouTube. Isso é o que hoje nós chamamos de uma crença verdadeira adequadamente justificada, isto é, conhecimento. Então, há uma maneira mais contemporânea de definir conhecimento: crença verdadeira adequadamente justificada. Porque a justificação que eu dou para que Villa-Lobos compôs o Trenzinho Caipira é uma justificação que é aceita pelas outras pessoas e é aceita como tornando a proposição verdadeira. Eu li na descrição do vídeo no YouTube. Então, isso é uma justificação adequada, traduzindo logos por justificação. Mas não é assim no diálogo platônico. Sócrates não fica satisfeito com a definição. Ele observa que, ao oferecermos o logos, uma análise ou explicação, chegamos a princípios elementares que não podem mais ser analisados. Mas há problemas. Quando nós pensamos assim, considere um vagão, no exemplo de Sócrates, ele é feito de peças, mas a simples apresentação das peças não explica o vagão. Elas precisam ser adequadamente associadas uma à outra. Podemos oferecer uma explicação do Sol pela descrição o mais luminoso dos corpos celestes. Eu acho que é um exemplo do Teteto. Mas Sócrates percebe que isso não parece suficiente para produzir crença verdadeira, mesmo que se apresente o conhecimento como uma diferença. Isso aí seria circular, por definir o conhecimento como crença verdadeira adicionada a conhecimento da diferença. Bom, são complicações que Sócrates apresenta, muitas não convincentes. Mas desse modo o diálogo termina aporético, como de costume. Parece que Sócrates complica desnecessariamente o problema. Essa é a opinião de Kenny. Para Anthony Kenny, se interpretarmos o logos como significando simplesmente justificação ou evidência, a coisa fica mais fácil. Nesse caso, parece que os problemas colocados por Sócrates não se impõem. Por exemplo, a associação das peças do vagão, ela é dada pela justificação e não pela mera análise. A justificação consegue produzir essa associação adequada. Se assim interpretarmos, voltando à questão última de Sócrates, há uma maneira contemporânea de, em princípio, responder ao questionamento sobre os elementos últimos indecomponíveis a serem apresentados como fundamentos de qualquer justificação que pareça ter perturbado Sócrates. Para tal, precisamos apenas distinguir entre conhecimento não básico e conhecimento básico. O conhecimento não básico é a crença verdadeira adequadamente justificada. O caso do Trenzinho Caipira, que eu apresentei uma
justificação adequada. Conhecimento básico é aquele que você só precisa da crença verdadeira. Por exemplo, a minha dor de cabeça, o meu sentimento de tédio, cansaço, alegria, tristeza, eu não tenho como justificar isso de forma direta. Eu apenas sinto. Então, esse é o conhecimento básico. Se nós pudermos analisar o conhecimento não básico em termos de conhecimento básico, então nós chegamos àqueles princípios indecomponíveis. Para sermos mais precisos, hoje em dia nós formalizamos a definição. A é uma pessoa, S sabe, conhece. P é a mesma coisa que proposição, C acredita, J justificação adequada, e simbolicamente fica o conhecimento não básico, A sabe que P é P e A acredita que P, isso aqui é P verdadeiro, A acredita que P é verdadeiro, e A tem uma justificação para a sua crença que P é verdadeiro. E o conhecimento básico fica A sabe que P é a mesma coisa que P e A acredita que P. Eu acredito que eu tenho dor de cabeça. Quanto à definição adequada, nós podemos definir a justificação adequada como aquela que, para os sujeitos avaliadores mais bem informados, torna a proposição P verdadeira. Mas isso é uma coisa mais complexa que não nos compete aqui. Finalmente, é importante notar que essa definição platônica de conhecimento, entendida como crença verdadeira, mais algo como razão ou justificação ou logos, permaneceu aceita durante muitos séculos até a década de 60 do século XX, quando Edmond Gettier a questionou seriamente como sendo incompleta ou mesmo falsa, embora eu acredite que não seja muito difícil corrigi-la. Escrevi um artigo sobre isso no capítulo 5 do livro da bibliografia. A justificação adequada deve ser uma que torne o enunciado acreditado verdadeiro. Aqui vai a bibliografia. Plato, Collected Dialogues, isso é a melhor tradução inglesa que eu encontrei. Stephen Hetherington, é um livro novo, Epistemology, The Key Thinkers, é um bom livro, cada capítulo escrito por especialistas sobre um certo filósofo, um grupo de filósofos, no caso Platão. Anthony Kenny, que o Sir Anthony Kenny é um dos maiores escolas que nós tivemos na Inglaterra, que tem na sua história da filosofia, Ancient Philosophy, tem um capítulo sobre a epistemologia antiga, no primeiro volume. E Cláudio Costa, Lines of Thought, o capítulo 5 é sobre definição de conhecimento. Há uma redefinição da definição clássica que resolve problemas como o de Gettier. Então, é isso aí.